Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa e hoje, de fato, uma muito boa conversa. Análise corporal. Mas ela é indicada para quê, professor? Olha, como a análise corporal, ela trabalha com a questão do autoconhecimento, ou seja, você se conhece, você sabe quais são as suas principais dores, quais são os seus principais medos, por que você faz ou deixa de fazer determinada coisa, você também descobre quais são as suas principais habilidades. Então eu posso falar que a análise corporal, ela serve praticamente para tudo, para todas as áreas da sua vida. Então qualquer área que a pessoa tiver uma dificuldade naquela área, a gente consegue falar o que o corpo dela diz a respeito daquilo. E de que forma é possível aplicar esse conhecimento nas diversas áreas aí dos âmbitos da nossa vida do dia a dia, né? Olha, eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é a questão do relacionamento amoroso. Seja com namorado, noivo ou casamento, principalmente nessa época onde o pessoal fica muito tempo em casa, né? Acontece muito da gente cobrar da pessoa amada que ela seja parecida com a gente. E aí eu posso dar o meu exemplo, o meu traço de caráter é diferente do traço de caráter da minha esposa. E foi tão interessante que numa roda de conversas aí, ela falou o seguinte, que a melhor coisa que aconteceu foi eu ter feito esse curso. Porque eu parei de cobrar dela determinadas coisas. Porque como ela tem um traço que ela só faz as coisas se ela se sentir segura e ela faz um pouco mais devagar, eu ficava cobrando, vambora, minha filha, vambora, você tem que fazer, por que você não fez? E eu ficava cobrando isso dela. E depois eu fui perceber que não, que esse é o traço de caráter dela. E ela entendeu por que eu tenho algumas alterações. Por exemplo, por que um dia eu quero sair, outro dia eu quero ficar em casa? Por que eu falo assim, acelerado do jeito que eu falo? Porque o traço de caráter diz muito. E a gente começa a respeitar. Então hoje, por exemplo, quando eu vou falar com a minha esposa determinadas coisas, eu já não falo mais daquele jeito que eu falava. Já pensa direito. E que realmente fazia mal para ela, fazia mal. Eu cobrava coisas dela que fazia mal, porque eu ativava a principal dor dela. E da mesma forma eu falei para ela não falar determinadas coisas comigo. Eu falei, olha, se você fala assim comigo, você ativa uma dor em mim. E outra coisa foi o meu filho, relacionamento com filhos. A gente chegou a achar que o nosso filho tinha um problema, porque ele não gostava de relação social, ele não gosta de falar igual eu falo, assim, abertamente. Ele é mais quieto, é mais na dele, extremamente inteligente. Depois da análise corporal, a gente percebeu que ele tem um traço de esquizoide alto, esquizoide com rígido, mas o esquizoide dele é mais alto. E o esquizoide, ele é assim. O que é esquizoide? O esquizoide é aquele traço de caráter que ele é do mundo das ideias. Ele fica muito tempo aqui no mundo das ideias. É tanto que meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, ele falou o seguinte, bem assim, eu falava, o nome dele é Vitor. Eu falava assim, Vitor, você não se incomoda com aquela professora que fala alto com você e fica brigando com os alunos? Ele falava, não, porque eu desligo o meu cérebro. Aí eu falei, gente, como é que desliga o cérebro? Aí, hoje eu entendo que o esquizoide faz isso. Consegue desligar. Ele entra no mundo, ou seja, ele está aqui, ele está olhando para você, ó, mas ele não está aqui. Ele entra no mundo aqui, no mundo das ideias, que é o que o Cláudio Duarte chama de caixinha do nada, né? Dos homens, né? Então, os homens eles têm esse caixinha do nada que seria do esquizoide, vamos dizer assim. E aí a gente para de cobrar. Por exemplo, eu não cobro do meu filho para ele estar toda hora conversando com as pessoas, para ele estar na roda, para ele ficar em exposição. Ou seja, trabalho em sala de aula, ele não é aquele traço que se expõe, diferente da minha filha. A minha filha já tem traço de oral com rígida, então se ela chegar aqui, ela já dá o show. Você chama para sair, já vai sair, gosta de aparecer, gosta de uma foto. Quando eu estou fazendo um stories lá para o Instagram, ela quer aparecer, papai, quero aparecer, papai. E o outro não? O outro não, eu quis fazer um vídeo com ele sobre o esquizoide e ele não quis aparecer. Aí eu tive que fazer, eu fiz, mostrando o meu traço de esquizoide, que eu só tenho 8%, enquanto meu filho tem quase 30% de esquizoide. Agora, qual o ramo seria a medicina, da psicoterapia, essa análise corporal? Começou com a psicanálise, né? Então foi o contemporâneo ali do Freud, que foi o Haidt. Começou com o Haidt e depois foi para o Alexander Lowen, da bioenergética. Então é dentro aí da psicologia comportamental, da terapia corporal, da análise bioenergética. Então é dentro desse campo. Agora, é claro que nós estamos vendo pelas suas explicações, professor, que conhecer acaba sendo um conhecimento pessoal, e você também é cristão, então acaba se conhecendo a pessoa e ao mesmo tempo conhecendo quem está perto de você. E quando a gente conhece a gente e quem está em volta de nós,
a convivência em todas as áreas pode ser muito melhor, né? Ah, com certeza, melhora demais. Você para de cobrar dos outros, ou seja, se eu olho para alguém aqui, a gente está aqui, eu estou olhando para o senhor, estou olhando para todo mundo aqui, eu sei como que eu falo com cada um, eu sei o que eu posso falar com você, o que eu não posso falar, eu sei o que eu posso falar com outra pessoa, o que eu não posso falar, eu sei quais são as dores, porque as principais dores dos traços são rejeição, que é o esquizoide, ele não gosta de exposição. Então, eu atendi uma vez um casal que uma das questões era essa, porque o homem é esquizoide e a mulher muito oral. E aí, às vezes, em determinadas reuniões, ela trazia o marido para frente, para participar junto com ela. Não, vem meu amor, vem meu amor. Isso para ele era horrível, porque ele não gosta de se expor. Ela sim, e ela teria que respeitar isso. O oral, por exemplo, o oral, ele é muito sensível. O oral é o traço de caráter mais sensível que tem. Então, virar para um oral e falar para ele assim, não chore, você não pode sentir. Você é sensível demais, você é cheio de mimimi. Isso é horrível. Está matando mais um pouquinho. Está matando, porque ele precisa disso. O oral é aquele que chora com filme de sessão da tarde mesmo. E se o cachorro morrer, ele vai chorar uma semana. Porque ele é assim. Já o psicopata é o traço mais frio. É aquela pessoa mais calculista, mais fria. E aí, os mais sensíveis tendem a dizer que o psicopata é ruim. Nesse caso, né? Agora eu não estou falando daquele outro caso. O psicopata do lado ruim, o assassino. Sim, aquele... da questão do transtorno antissocial, né? Transtorno de personalidade antissocial. Não é isso que eu estou falando. Mas o psicopata, ele tende a ser mais racional. Ele é mais racional, ele é mais objetivo, ele é mais direto. E aí, quando a gente tem, por exemplo, no caso de um casal, uma pessoa que é muito oral e uma pessoa que é muito psicopata, aí é um dizendo para o outro, você não tem coração. E o outro falando, você que é sensível demais. E aí que vem a guerra. A guerra, porque um não consegue entender o outro. E aí é nesse momento que a gente consegue entender. Por exemplo, se eu tenho um traço de psicopata muito alto e eu vejo uma pessoa muito sensível, eu vou falar, olha, tudo bem, eu não estou sentindo como você sente. Me explique o seu sentimento, porque eu mesmo não estou entendendo por que você está chorando com isso aí. Eu dou um exemplo clássico em sala de aula, que é o quê? A gente deu, sabe aqueles peixinhos de R$5, aquele peixinho beta que morre à toa? Esse peixinho de R$5. A gente deu para uma pessoa aqui em Brasília, que a família mora no Nordeste. E ela chamava esse peixinho de filho. Ela ia para casa e falava, vou dar comida para o meu filho. O peixinho morreu. Quem é que morreu, gente? O filho dela. E aí não adianta eu chegar para ela e falar assim, não chore. Porque isso não é filho, isso é peixe. Isso é peixe, isso aí eu vou comprar outro, ela não quer outro. Porque o oral, ele é assim, ele se apega. Agora, já para um psicopata, ele vai dizer o seguinte, que besteira, gente, besteira, chorando por quê? Não, para com isso. E aí é onde a gente começa a se respeitar e entender cada um. Agora, é bom frisar que essa questão do psicopata, do tratamento aqui, não é o psicopata do cara da anormal, não é isso? Isso, não é. É um traço de personalidade que tem nessa análise comportamental, que tem cura, vamos assim dizer, ou aliás, não é cura, a pessoa se conhece para aprender a viver melhor. Ela é assim, é o que a gente costuma falar. Existe muito no meio aí, principalmente nesse meio de autoestima, de prosperidade e tudo mais, de falar o seguinte, seja a sua melhor versão. Você tem que ser melhor, você tem que conquistar. Tudo bem, ser a melhor versão, até que eu concordo em certa parte, mas suponhamos, eu tenho 40 anos. Se a minha melhor versão era quando eu tinha 20, aí tá danado, né? Porque eu nunca vou conseguir ser aquela melhor versão de 20 anos. E o que a gente diz é o seguinte, você é quem você precisa ser. Se você é psicopata com rígido, tá tudo bem. Se você é oral, que é muito sensível, tá tudo bem. Você é quem você precisa ser. O seu corpo é assim, a sua mente é assim. Você só precisa fazer o quê? Sair do problema, que aí a gente fala do processo de dor, porque às vezes o pessoal me pergunta, qual é o pior traço? Eu falo, o pior traço é aquele que está com problema. Porque qualquer traço que está com problema, ele é o pior. O esquizoide, por exemplo, que é do mundo das ideias, ele se torna uma pessoa muito ácida. Então, assim, ele fala as coisas assim do outro, simplesmente, às vezes, ele nem mede as palavras, às vezes. Ele fala assim, muito ácido, simplesmente ele fala, eu falo, não gostei de você. Você, para mim, é isso, isso, isso. E ele fala assim e sai andando sem sentir nada. O psicopata, ele se torna extremamente egoísta, ou seja, tudo para ele é na base da troca, e às vezes nem na base da troca, ele só quer ganhar, só o ganha-ganha. E o oral, ele se transforma na vítima, ou seja, é aquele que está todo mundo contra ele, e ele é o coitadinho que tem que ser cuidado. Veja, não se trata de cura, né? Não é uma doença, não é um transtorno, é aquilo que a pessoa é. Você falou ainda há pouco, agora há pouco, professor, o seguinte... eu costumo dizer, separar o evangelho daquilo que é autoajuda, esse negócio todinho.
O autoajuda, normalmente as pessoas trabalham isso aqui, na minha humilde opinião. O Evangelho trata da alma, que pode refletir logicamente no nosso psicológico, porque se um coração está alegre, formoseia o rosto, mas o espírito triste faz secar os ossos. Mas enquanto você estava falando, estava pensando o seguinte: muita gente, especialmente quem me conhece, lógico, sou pastor, com muita honra, há 38 anos, sou advogado por formação profissional, também aí há quase 40 anos, e também na política, mas extremamente tímido, o que as pessoas não imaginam jamais isso. São coisas na vida que a gente precisa superar, senão a gente acaba não vencendo muitos obstáculos que surgem na nossa vida. Porque se no dia a dia a gente sentar aqui perto e você não conversar comigo, vão ficar dois mudos aqui. Um mudo de um lado, outro mudo do outro lado. Exatamente isso, mas não é porque as pessoas confundem arrogância com a timidez. No meu caso, não é arrogância, é a timidez. Se você não me provocar numa conversa, nós não vamos ter conversa. Mas como é que você apresenta o programa de televisão? Como é que você é advogado, é pastor, é professor? Bem, não me pergunte como. Eu só sei que há coisas que a gente não tem explicação lógica para isso. Mas voltando aqui, professor, é claro que as pessoas quiserem procurá-lo, você ajuda essas pessoas. Como é que elas se acham? Pelo Instagram, principalmente pelo Instagram, @AlexandreAnalista, então, e pelo meu site, saibaresposta.com. Então, saibaresposta.com, lá tem o meu contato direto, e também pelo Instagram, @AlexandreAnalista. Só tem um problema, é muito caro esse negócio ou é barato? Não, é um preço que cabe no bolso de todo mundo, não é muito caro não. Cabe no bolso de todo mundo, e eu tenho desde a análise básica, ou seja, da análise com foto, ou seja, às vezes a pessoa quer resolver só um problema. No caso, o senhor aqui falou, eu sou tímido, como que você explica isso, né? Então, com uma meia hora de sessão, a gente já explica por uma foto ou por videochamada. E tem a análise mais completa, que é aquela análise que demora 1h30, que aí realmente a gente vai medir os traços, vai ter um relatório, vai ter um PDF com todas as orientações, e depois eu me coloco disponível para responder pelo WhatsApp. É a única sessão ou é uma coisa continuada? Tem pessoas que vão precisar de um longo tempo para isso. Aí vai depender de cada caso e do cliente. O cliente que quer, por exemplo, continuar, aí a gente entra propriamente dito na terapia integrativa, e a gente trabalha com uma ferramenta que a gente chama de chave mestra. Ou seja, cada sessão a gente vai trabalhar um traço específico. Por exemplo, o oral que se sentiu muito abandonado. Em algum momento a pessoa se sentiu muito abandonado. Como que a gente resolve esse problema do abandono? A pessoa que não consegue tomar decisão porque ela não tem segurança para aquilo. Como que a gente resolve o seu problema de segurança. E aí toda a sessão a gente vai acompanhando. Aí lá no meu site tem todos os pacotes, e tem pacote para a família também. O interessante é fazer a família, o marido, a esposa e o filho. Eu atendi, semana passada, eu atendi uma família. Foi o marido, a esposa e o filho, e eles entenderam o que estava acontecendo. E fica mais fácil, né, quando toda a família acaba se conhecendo, né, professor? Sim, com certeza. Porque as cobranças diminuem e a gente para de fazer coisas para ativar a dor do outro. No caso do meu filho que eu falei, meu filho não gosta de exposição. Então por que eu vou ficar expondo o meu filho? Ele não gosta. Já a minha filha, se eu não deixo ela aparecer, ela fica triste. É conhecer o limite de cada um, né? E é exatamente isso. Meu amigo, ali, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Olha que coisa interessante, hein? Nós vamos passar aí onde você pode encontrar essa ajuda, nessas orientações que nós tivemos aqui hoje, um programa de uma valia extremamente grande. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Muito obrigado por sua presença sempre aqui conosco.